Bom dia a todos. Vamos para mais uma reflexão da Bíblia, mais uma meditação. Que Deus nos abençoe, nos capacite, nos fortaleça. Hoje, o Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 12, são as três mensagens angélicas que Deus apresenta para mim e para você. E eu e você estamos mediante esse conflito entre o bem e o mal. E vai chegar um período da história que eu e você teremos que fazer decisões. E, e se a gente não tomar uma posição agora diante da Bíblia, diante de Deus, não teremos condições para fazer essa decisão em cima da hora. Você sabe que o nosso mundo vive um drama social, político, ambiental. E logo logo o cerco ele vai se fechar ainda mais. E Cristo não mentiu para mim e para você que nesse mundo a gente teria aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós não estamos preparados para a última crise da Terra, para o grande conflito entre o bem e o mal que já está acontecendo. Pessoas não sabem para onde vão, se vai ou se fica, se vai para o lado esquerdo ou vão para o lado direito. Não estou falando de política, estou falando de rumo, de sentido de vida. Não sabem. Ventos de doutrinas soltos pela internet, pelo YouTube. A marca da besta aqui, a marca da besta ali. Eu não sei quanto tempo você já viveu nesse meio onde profecias são reveladas e só desilusão de profecias porque não estão firmados na Bíblia. Porque quando estamos firmados na Bíblia, o que a Bíblia tem para dizer, a gente não fica entrando em ventos de doutrinas, ventos de profecias, de mentiras, de pessoas que só querem ganhar um aplauso, ganhar um like no YouTube. Mas vamos deixar a palavra de Deus responder para mim e para você. Apocalipse 14, do verso 6 eu vou começar. Se você não fez a sua oração da manhã, vamos juntos fazer uma breve oração para que Deus nos capacite e nos dê um entendimento. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor cuida, o Senhor livra. Estamos diante do Senhor pedindo misericórdia, perdão e entendimento. Em nome de Jesus, amém. Olha o que diz Apocalipse 14, as três mensagens angélicas, Deus trazendo advertência para nós. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo que um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Olha o que essa primeira mensagem angélica traz para mim e para você. Deus está falando que ele tem uma mensagem de urgência sobre cada nação, tribo, língua e povo. A mensagem de salvação. Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do juízo. Outra advertência para mim e para você. Chegou a hora do juízo. Eu não sei se você já estudou na Bíblia. A Bíblia apresenta um juízo, e isso é bíblico. A Bíblia apresenta um juízo, e estamos vivendo a primeira fase desse juízo, o juízo investigativo. Existem três fases desse juízo: juízo investigativo, de comprovação e juízo de execução. Estamos vivendo a primeira parte desse juízo, o juízo investigativo. Os casos já estão sendo decididos e começa pela casa de Deus. Os casos, desde o tempo de Adão até os nossos dias, Deus
já começou um juízo, que é o juízo de investigação. E ainda temos duas fases, juízo de comprovação e um juízo de execução. Isso mais para frente. Eu não vou me demorar muito nesse assunto, porque eu tenho assuntos também relevantes e importantes também para seguir, e eu posso voltar com outro vídeo falando das três fases desse juízo. Então, Deus ele tem uma urgência nessa mensagem. Temos uma missão de pregar esse evangelho eterno para toda nação, tribo, língua e povo. E Deus fala: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Quero levar você agora para o Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Da onde João extraiu essa mensagem: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Da onde João extraiu esse verso e o que ele quer trazer para mim e para você. O Êxodo é o capítulo 20, os 10 mandamentos. Olha o que diz, aqui é o quarto mandamento. O quarto mandamento, ele começa o capítulo 20, começa do verso 8, do versículo 8 e vai até o verso 11. Eu quero me atentar só a esse verso 11, que é onde a gente vai pegar o gancho que João está falando. Porque aqui é o verso 11, capítulo 20 de Êxodo. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Pois por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. João está citando o quarto mandamento da lei de Deus em Apocalipse. Deveria chamar a sua atenção e a minha atenção. Por que João vem trazendo essa urgência? Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Você sabe que o quarto mandamento da lei de Deus é um mandamento quase esquecido pelos cristãos. A maioria dos cristãos adoram o domingo. E isso não é biblicamente. Na sua Bíblia e na minha Bíblia, apresenta o sábado como o dia do Senhor e não o domingo. Mas esse poder religioso mudou os tempos e as leis e colocou o domingo sem a autorização de Deus. E João vem trazendo essa mensagem desse evangelho eterno. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Quem é o Criador? O quarto mandamento da lei de Deus é o único que contém as 3 características do selo de Deus. Pessoas estão procurando em profecias, em revelações, qual é o selo de Deus, qual é a vontade de Deus. O selo de Deus está na Bíblia. Lembra de Isaías, quando Isaías fala: sela a lei e ao testemunho? Se eles não falarem assim, jamais verão a alva. A lei de Deus, o quarto mandamento, o selo de Deus está na lei. E o único mandamento que comporta essas 3 características de um selo é o quarto mandamento. Deveria chamar a sua atenção e a minha atenção. Vou seguir para o segundo anjo. Verso 8 do Apocalipse capítulo 14. Seguiu-se outro anjo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia, tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa palavra Babilônia se deriva lá de Babel. Lembra de Babel? Onde eles queriam construir uma torre. Então, Babilônia ela pegou tudo de Babel. Eles queriam
tomar o lugar de Deus. Lembra de Nabucodonosor? Lembra de Babilônia? Sempre guerreando contra o povo de Deus, Babilônia. Sempre massacrando o povo de Deus. E não é diferente dos finais dos tempos. Por isso que o Apocalipse vem trazendo que caiu a grande Babilônia, aquela que desvia a verdadeira doutrina. A Babilônia, essa que embebeda com as falsas doutrinas. Vem aqui dizendo, o terceiro anjo, seguiu-se esse outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça dos seus tormentos sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, aos adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca ou o seu nome. Aqui está falando de uma besta. O que significa besta em profecia? Em profecia, besta significa ele é um animal. E um animal, em profecia, é um reino ou um rei. São reinos. Se a gente buscar na história do sonho de Nabucodonosor, porque o Apocalipse, ele acompanha o livro de Daniel. E Daniel mostra, não me lembro o capítulo, a explicação do primeiro animal, do segundo animal, do terceiro e do quarto, que é Babilônia. Babilônia era a cabeça de ouro, peito e braços de prata é a Medo-Pérsia, ventre e coxas de bronze é a Grécia, pernas de ferro, Roma, e pés e ferro de barro, um reino dividido. É o sonho que Nabucodonosor teve desses 4 reinos. E ele também viu uma pedra vindo, que ele esmiuçava a estátua. E essa pedra vinda com grande força significa Cristo estabelecendo o seu reino. Vamos voltar aqui para essa marca da besta. Quantos de vocês têm ouvido falar da marca da besta, do decreto, onde não se pode comprar, não se pode vender? Haverá um decreto mesmo, onde não se pode comprar e não vender. Mas nós não sabemos como será. Não sabe. Tudo que eu falar vai ser uma especulação. Eu não vou saber falar para você porque a Bíblia não apresenta. Mas a Bíblia, ela apresenta o selo de Deus e ela também apresenta a marca da besta. O que colocaram, vou levar você para reflexão, o que colocaram no lugar do selo de Deus, sendo que a gente já viu na Bíblia que o selo de Deus se encontra na lei de Deus e é o 4º mandamento. Qual é o mandamento que colocaram em lugar do 4º? Qual é a oposição? Não foi o domingo? Está aí o selo de Deus e a marca da besta. Ainda ninguém tem o selo, só para tirar sua dúvida, ainda ninguém tem o selo da besta, a marca da besta. Escute bem o que eu vou falar para você. Você ou eu só receberá esse selo da besta quando for posto diante de mim, de você, um decreto. Qual você escolhe? Qual dia você escolhe para adoração? Tudo na Bíblia, do começo ao fim, é adoração. Quem você adora? Só vai ter a marca da besta aqueles que escolherem ficar com um dia que não é bíblico.
Aí aqueles que não aceitarem não vão poder comprar e nem vender. Aqueles que não aceitarem a marca da besta, o dia estabelecido no lugar do quarto mandamento, não vão poderá comprar e nem vender. Vai ser tempos difíceis para seu povo, mas Deus cuidará. O pão e a água não vai faltar para seu povo. E temos que tomar uma decisão. Às vezes você deve estar pensando, que história é essa? Como assim? Eu não guardo dia nenhum, Deus não precisa disso. Não sei o que você pensa, mas olha o que o verso 12 vem trazendo para você, do capítulo 14. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança, os que guardam os mandamentos de Deus pela fé, pela graça, porque nós não somos salvos pelos mandamentos. Primeiro Deus nos salva, e em consequência dessa salvação, temos a gratidão de retribuir seguindo a lei de Deus. Ou você acha que só tem na lei de Deus, só tem o quarto mandamento, ou não tem, não amarás o seu próximo, ou você acha que lá não está escrito que não pode matar, que não pode roubar, adulterar, falso testemunho. Essas coisas podem na sua igreja ou na minha, mas ao quarto mandamento pode ser tirado, pode ser pisado, não vale mais. Mas 9 mandamentos estão em vigências. Um só não tem validade. Por quê? Já parou para perguntar o porquê? A lei de Deus ela é como uma corrente. Se você quebra um elo de uma corrente, você quebra toda a corrente. E como eu disse, somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas essa graça, ela transforma. E consequentemente, essa graça que nós recebemos, a gente retribui a Deus com a obediência, em adoração. O tema do grande conflito, adoração. Do começo ao fim da Bíblia. Quem você adora? Quem é o teu Criador? Quem é o teu Redentor? Deus fala para você: 6 dias trabalharás e farás a sua obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, o meu e o seu. De que lado você vai ficar? Qual é o selo que hoje que você tem que tomar uma posição? Não deixe para tomar essa posição, não deixe para tomar essa decisão amanhã ou depois. Comece por hoje. Ajoelhe-se, peça direção para Deus. Fala para Deus falar para você, porque eu falando às vezes não é nada. Peça para Deus falar na Bíblia para você. Não deixe ser enganado por líderes, por pastores, padres, bispos. Siga a Bíblia. Deixa a Bíblia falar com você. Deixa Deus falar no seu coração. Que Deus nos capacite e nos abençoe. Que Deus possa trazer um bom final de semana para você, um bom sábado. Que Deus nos abençoe.